Alô Brasil, alô Brasil, alô Brasil! Programa Arte Multicultural. Alô Brasil, alô Brasil, alô Brasil! É maravilhoso, né, saber que a Airô faz poesia, que ela canta, que ela faz artes plásticas e que ela é poetisa. É verdade. Olha, aproveitando... Graças de Deus. Graças Os talentos são emprestados. Aproveitando, pedindo o apoio da técnica para mostrar o livro que a Airô... Frágua. O livro Frágua. Isso. Que está em lançamento. Terceira edição. Terceira edição. Isso. Esse livro se encontra onde? Na Livraria Cultura. Qualquer Livraria Cultura pode ser comprado pelo site da livraria ou através do meu site diretamente comigo. www.airobarros.com.br. Maravilha. Então, Airô, diz para nós por que Frágua? Frágua, porque é como a nossa vida. É o esculpir de uma pedra, é o moldar de um metal, são as altas e baixas, temperaturas vividas. Assim sou eu, assim é Frágua. Maravilha, Airô. Bom Obrigada. demais. Airô, e nós estamos sabendo também que você tem um CD, né? E Terra em Transe? Terra em Transe, sim. Então. Terra em Transe é uma música do Gladir Cabral. Ele cedeu os direitos para que eu gravasse, muito gentilmente. É uma canção belíssima, fala sobre o cuidado que nós devemos ter com a natureza. Então, se era para matar, porque deram o nome aos bichos? Se era para cortar, porque tanto estudaram as plantas? E por aí vai. No meu site tem a letra, tem a música também. Vocês podem também comprar o CD. E Airô, falando nisso, você está trazendo uma obra de arte também. Isso. Temática, né? Terra em Transe. Terra em Transe também, né? Isso. Então, fala para nós, assim, em que momento você criou, teve a inspiração para fazer esse trabalho? Logo depois que o Gladir me cedeu a música, eu estava pensando naquilo que eu ia escolher de repertório e fui convidada a fazer uma exposição para o Santander, uma exposição individual, que eu acabei convidando uma amiga para participar comigo. E aí fiz esse quadro e eu vejo, eu vejo o planeta, a Terra, como uma mulher, e ela está ficando cinza e vermelha de sangue. Você olha e você quase não vê verde. É esse o cuidado que nós precisamos ter, cada um em particular. É um cuidado individual, cada um precisa fazer a sua parte para que isso mude e para que nós possamos ver os nossos filhos, netos, bisnetos, tendo uma terra boa para viver. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. Eu acho, como dizem, cabeça. Cabeça foi feita para pensar. É verdade. Então, nesse momento, né, de grandes acontecimentos, né, catástrofes, né, Sim. que aconteceram, por exemplo... Agora no Japão. Aconteceu essa grandiosa no Japão, né? É muito triste. E que foi a terra ceder, né? Uhum. E a gente lamenta e é solidário com o povo japonês. Com certeza. Então, queridos jovens, descendentes de japoneses e jovens senhores e senhoras, bem entendido? A gente fala jovem com respeito a todos, né? Claro. Então, a gente é super solidário com vocês, né? E, ao mesmo tempo, esses acontecimentos trazem uma reflexão para nós, né? Com certeza. Porque depois que houve aquele acidente, aquele terremoto lá nos Estados Unidos, o que aconteceu? Começaram a haver comentários do problema de cuidar daquilo que se constrói, daquilo que se produz. Todo equipamento tem seu tempo de duração, todo equipamento precisa de manutenção. E então é importante que não só o Japão, mas os países que usam energias nucleares, com certeza, comecem a fazer uma reflexão até que ponto a energia nuclear
é boa ou ela pode ser má e destruir muita gente em determinados momentos. Com certeza. E é por isso que a gente lembra daquela fase que foi a bomba de Hiroshima e Nagasaki. Nagasaki. É verdade. Inclusive tem um amigo... Esperamos que isso não volte a acontecer. Inclusive a gente lembra uma peça de teatro feita por Geraldo, que ele tem o grupo A Jaca, no Bexiga, que ele fez uma peça de teatro chamada A Jaca. É a peça de teatro chamada Pássaro de Sadako. E o Pássaro de Sadako, ele traz uma reflexão das terceiras gerações pós-bomba atômica em Nagasaki, Hiroshima e Nagasaki, que as pessoas nasceram com problemas. E aí, ao mesmo tempo, essas pessoas com problemas foram rejeitadas. Sim. Então, é interessante a gente trazer essas reflexões e mostrar que tanto o indivíduo quanto o poder político, econômico, que também procura influir no social, que ele traga essas reflexões para mostrar que nós precisamos ter um mundo mais saudável. Não é, Iro? Sem dúvida, sem dúvida. Somos todos responsáveis, corresponsáveis. Você vê uma outra coisa, que nós temos que cobrar dos poderes e dizer, né, que nós não queremos alimentos com agrotóxicos. Com certeza. Porque na ansiedade da produção, as pessoas usam agrotóxico. Da superprodução, do superfaturamento. E aí o que acontece? Mais pessoas com câncer, mais gente doente. Efeitos colaterais. E mais hospitais. Descontrolados. Mais hospitais lotados. É verdade. Então nós queremos a saúde preventiva, mas nós queremos saber também como é que geram as doenças. E quais os tipos de produto que geram a doença. Por isso que nós sentimos que a cultura deve estar em todos os lugares. Sim, sem dúvida. A cultura deve estar na medicina, na psicologia, no professor que dá aula, né? No lixeiro, na dona de casa, em todo ser humano. Sim. Nós precisamos trazer essa reflexão para entender o nosso sistema de vida. O que estamos vivendo, por que estamos vivendo desta forma. E Conhecimento, informação é fundamental. Um povo que tem conhecimento, que lê, que se instrui, ele não é dominado, ele não é controlado facilmente. Então é importante a educação. A educação é a mola propulsora do nosso país. A educação e cultura. Então, com muita emoção, nós vamos para o comercial Arte Multicultural. Sim. Porque o programa está começando e bombando. Vamos junto que a cultura vale mais. Acesse! TV Arte Multicultural. Um novo conceito em TV pela internet. Acesse www.tvartemulticultural.com.br. Airo, eu estou assim dando uma olhada no teu livro. Sim. E estou vendo aqui umas mensagens, umas poesias interessantes, né? E vou ler, né, contando a tua história, que é interessante, o público precisa saber. Falando nisso, queridos internautas, entrando no YouTube, Airo Barros, vocês verão vários vídeos musicais de Airo. É verdade. Com parcerias, com vários artistas, né? Então, quais são os artistas que compõem lá mesmo? Então, no YouTube tem 2 vídeos, um com a música Toada, do Gladi Cabral. Tarde a vida se aquieta, o velho sol se deita para descansar. As águas correm soltas no riacho, correnteza rio abaixo a cantarolar. Outro com a música História de Pescador, que é do
Deu um branco. Sóstenes, do Sóstenes e do Tobias, que são 2 alagoanos. O sol se escondia mais cedo e a noite chegava, enquanto a jangada no mar teimava em não vir. Um vulto moreno derrama um olhar sobre as águas, apenas o vento e a prece se ouviam ali. Tem também Terra em Transe, que também é do Gladys Cabral, mas somente com imagens, que foi o Alex Rocha, um grande amigo, que fez. Maravilha. Sonhar para quê? Não sonhar por quê? Se no sonho tudo pode acontecer? Pode acontecer. E com persistência, alguns deixam de ser apenas sonho e se transformam em realidade. Exato. Que maravilha, hein? Eu comecei gostando de poesia aos 7, 8 anos de idade. Eu era interna no Colégio de Freiras e houve um curso para aprender a declamar poemas, e eu não tinha coragem de pedir dinheiro para pagar o curso e fiquei pelo buraco da fechadura aprendendo os poemas. Então tem tem alguns poemas que eu aprendi nessa época, e tem um da Marilita Pozzoli, que é muito gracioso, né? Eu sou pernambucana, lá do interior de Capoeiras, São Bento do Una, minha família está lá, meus queridos. E tem um poema que se chama Final de Ato, de Marilita Pozzoli, que é assim: a despois de tanto amor, de tanto cheiro cheiroso, de tanto beijo gostoso, nós briguemos. Foi uma briga fatal, ela me descabou-se, eu descabou-se tudo, e nós dois fiquemos mudos sem vontade de falar. Cada cá fez sua trouxa, e na hora da partida nem se olhemos. Xinguemos sim, não xinguemos, como se pode xingar? Eu te odeio, eu te desprezo, baba de cururu, churrasco de sapo seco, tu vai pro norte, eu vou pro sul. E juro pro Deus do céu, nunca mais quero te ver. Nunca mais quero te ver, nem pintada de caivão lá nos fundos dos quintais. E se eu contigo a sonhar, acordo e faço 3 crui, 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 crui. O Brasil é muito grande, dá bem para nos separar. Ela engoliu um sarluço, eu engoli bem uns 4 e larguei o pé no mato. Passou-se tanto do tempo que nem é bom recordar. Ontem, nós dois nos encontremos, ninguém tentou disfarçar. Eu parti para riba dela com fogo aceso no olhar, ela me deu um acocho, que se eu não sou cabra-osso, estava aqui em 2 pedaços. Foi tanto cheiro cheiroso, tanto beijo gostoso, então se nós se lembremos, o Brasil é tão pequeno, nem dá para nos separar. Maravilha. Pois é, Muito essa bom. é Marilita Pozzoli, uma poeta também pernambucana. Que maravilha. Eu tinha 7, 8 anos quando eu aprendi esse poema. Então, queridos internautas, a Airô, além de escrever poemas, ela interpreta muito bem, né, como vocês estão vendo, né? Na música canta em igreja, corais, shows, festivais, vencendo alguns deles. Você venceu alguns festivais? Em Pernambuco, eu participei de um festival da Tecanô, que era a empresa que eu trabalhava, e ganhei 2º e 3º lugar. Depois houve um festival do SESI, do estado de Pernambuco. Aí eu ganhei 1º lugar e melhor intérprete. E também o 1º e o 2º lugar desses festivais dos estados iriam para o festival regional do SESI também. E eu fui e ganhei 1º lugar com a música Desabafo, de João Cício Cheiroso da Caatinga, do meu querido amigo Gustavo Tiné, pernambucano. Maravilha. Pois é, foi assim. Então, queridos internautas, a Airô é pós-graduada em artes na Unesp São Paulo. Isso, fiz Fala artes um pouco lá. desse trabalho, desse estudo que você fez lá na... Então, eu comecei a pintar
assim, misturar as tintas, brincar. Sempre fui muito atrevida. E eu ia participar das exposições e as pessoas perguntavam, mas você não tem formação, você não tem formação. E isso foi me incomodando. Eu fiz um trabalho durante uns 2 ou 3 anos de monitoria na Casa da Fazenda do Morumbi. Eu ficava com as crianças, aí depois eu fui convidada, eu fiz uma exposição lá, coletiva, fiz umas 3 ou 4 exposições lá. O Michel Chelala, o professor, sempre foi muito gentil comigo, então eu fiz algumas exposições, mas eu decidi que eu tinha que estudar e aí eu fiz pós-graduação em artes, lá na Unesp, com um grupo maravilhoso. Então foi muito importante, porque a gente precisa estudar. Se a gente gosta das coisas, precisa se dedicar para cada vez fazê-las melhor. Airo, fala para nós assim, de algumas exposições que você já participou. Então, eu participei de uma individual do Banespa, ali na Avenida Brasil. Depois eu participei de várias exposições na Casa da Fazenda. Participei também no Festival de Inverno de Campos do Jordão, uma exposição que até tem um quadro meu no hotel, Grande Hotel de Campos do Jordão, que o dono do hotel comprou o quadro. E também fiz aquela última exposição individual. Também fui classificada numa exposição da Coab, na época que eu morava na Coab. Foi selecionada uma obra minha. E também teve o Dia Internacional da Cor, tiveram 3, eu participei, e 2 obras minhas foram selecionadas para o Dia Internacional da Cor. Tinham, acho que 150 artistas e eram escolhidos 30 obras, e escolheram 2 obras minhas. Então é assim, e a última exposição foi essa que eu fiz no Santander em 2008. Que maravilha, né? E essas obras, você tem obras assim, em alguns lugares da cidade, pode encontrar a tua obra ou só quando você faz a exposição? Não, infelizmente ainda não tem na cidade de São Paulo obra minha. Eu tenho as obras no site e estão à venda, tem várias obras à venda e estão num preço ótimo. Quem quiser, entra lá no site www.airobarros.com.br e estão à disposição as fotos para que as pessoas vejam. E é só entrar em contato comigo. Então, estamos sabendo que você vem desenvolvendo alguns projetos, né? Sim. E você poderia falar desses projetos que você vem desenvolvendo para as escolas? Então, eu fiz um trabalho bem interessante agora no final de fevereiro, no St. Paul's, aquela escola britânica. Eu fiz 3 apresentações, foram saraus musicais que eu fiz lá. Eu falei sobre literatura de cordel, dando ênfase ao Patativa do Assaré, que é um grande poeta que infelizmente já faleceu, mas é muito especial, o Patativa do Assaré. E depois também apresentei poemas meus e canções. Foram 3 apresentações e as crianças e os professores elogiaram muito o trabalho, felizmente. Então eu estou aberta a novas escolas, a comunidades, centros culturais. É isso que eu tenho buscado, lugares para me apresentar e para fazer os saraus. Esse ano é o centenário de Maria Bonita e eu quero falar sobre o cangaço, quero trazer essa temática para os meus saraus. E estou também, a partir de amanhã, vou começar uns ensaios, montando um repertório somente do Nelson Cavaquinho para show. O Beto Rodrigues, um amigo querido, vai começar a me acompanhar e a gente está fazendo uma parceria e vamos fazer esse trabalho só de homenagem ao Nelson Cavaquinho, só canções do Nelson, que também é centenário esse ano. Também é centenário. Então, muito legal, viu? É muito bom saber, né, que uma pessoa como você vem se inteirando e desenvolvendo cada vez mais a cultura, né, na literatura, nas artes plásticas, né, e chegando no povo, né, como dizia tem um artista, se não me engano, Milton Nascimento, que diz: todo artista deve ir aonde o povo está. Milton Nascimento, aquela canção dele.
Vai entrar um comercial emocional. Me diz mais uma vez o que eu gosto de ouvir. Me abraça com desejo e me faz te amar. Diz pra eu ficar muda e me faz sentir. Arte multicultural. Nossa vez agora. TV Arte Multicultural. Um novo conceito em TV pela internet. Acesse www.tvartemulticultural.com.br. Queridos internautas, agora é com vocês. Camila de São Paulo pergunta para você, canta há quanto tempo? Nossa, Camila, quanto tempo? Olha, há 40 anos. Eu comecei a cantar, eu precisava aprender as canções das missas quando eu estava no internato. E eu tinha que ir de sala em sala ensinando essas canções. Então, sabe como que são freiras? Então, tinha a missa dos pais, a missa da campanha da fraternidade, a missa de Páscoa e por aí vai. Então, eu tinha que aprender antes essas canções e eu ia de sala em sala ensinando as canções para que os outros alunos aprendessem. Então, foi muito positivo isso para mim. Eu sempre gostei de cantar. Então, cedo, com 12 anos, eu cantava em casamento. Então, cantar para mim é como respirar, eu amo cantar. Maravilha. Nós temos uma outra pergunta dela também, se você se inspirou em alguém. Eu amo a Maria Bethânia. Eu acho que, gosto muito da Elis, mas, sinceramente, eu gosto da Maria Bethânia. Primeira vez que eu ouvi Maria Bethânia cantando aquela canção, foi assim, eu tinha alguém que comigo morava, mas tinha um defeito que brilhava. Eu dizia, mas eu quero cantar assim, entendeu? Então eu amo Maria Bethânia. Maravilha. Então vamos mandar um beijo de luz para a Camila de São Paulo? Isso, Camila, que Deus te abençoe dos pés à cabeça. Beijos de luz. Beijo de luz. Nós temos o Henrique também perguntando quantas músicas já escritas e quantas gravadas. Então, Henrique, é de São Paulo, Henrique? Henrique é de São Paulo. Então, Henrique, eu não sou boa compositora. Os poemas que eu faço são razoáveis, né? Algumas pessoas gostam e tal. Agora, compositora, música mesmo, teve uma canção que eu fui classificada num festival do Itaú Cultural. Não Itaú Cultural, Itaú Clube, porque eu trabalhava na Itautec, aí teve um festival de música lá, e uma música minha foi classificada, chama-se Sem Nome, que eu posso recitar agora o poema, mas a música, sinceramente, eu não gosto. Eu acho muito fraquinha. Então é assim, nasci de um caso, alguns dizem que foi por acaso. Me criei vendo todos os dias a agonia dos que estão ao meu lado. Não tenho teto, não tenho afeto, não tenho nada. Acordo de madrugada com o cacetete de um soldado. Aprendi cedo, a sociedade me mete medo. Vejo nos que passam aquilo que me falta. Não tenho nome, só tenho fome, não tenho instrução. A rua é uma escola de corrupção. Sou um moleque, sou um pivete, sou uma criança, mas ainda tenho esperança de ver esse mundo mudado. Maravilha, belíssima reflexão, né? Obrigada. Mesmo assim, você achando não tão importante, eu vejo com muita importância, porque normalmente são os menores abandonados que estão nas ruas, né? Claro. E existe uma sociedade, um sistema governamental que não consegue atender e dar dimensão a esse trabalho social. Um exemplo, por exemplo, falando da criança abandonada, da falta da desestrutura familiar, né? O êxodo rural que aconteceu ao longo dos anos, né? Que muita gente que vieram para as cidades grandes,
E também um problema que, por exemplo, não se investe muito em assistência social no Brasil. É mais fácil descartar, codificar essa pessoa do que você ter um trabalho de recuperação do ser humano. Então a gente vê, por exemplo, São Paulo, pelo que eu saiba, há falta de abrigos. Não existe uma assistência social trabalhando com esses homens que vão para a rua. Um exemplo que está acontecendo em São Paulo, na nossa região. Uma coisa muito positiva que tem acontecido no Brasil é o terceiro setor. A gente vê as ONGs. Nossa, como isso é fundamental, né? As organizações não governamentais. Olha, o Instituto Acaia, que eu conheci há pouco tempo, eu fiquei fascinada com o trabalho do Instituto Acaia. Eles têm um investimento com os jovens, eles preparam os jovens para a faculdade. Dificilmente, eu acho que nenhum que estuda no Instituto Acaia, que é formado ali, deixa de passar no vestibular. Então, isso é fantástico. Então, eu gosto mais de chamar atenção para as coisas positivas que estão acontecendo. Porque tem muita coisa positiva acontecendo, tem muita gente, sabe, da sociedade civil se movimentando, se movendo, se voluntariando. E é isso que a gente precisa fazer, sabe? A gente precisa se voluntariar, a gente precisa dar do nosso tempo para mudar as coisas. Então, eu acho muito interessante isso, mas também existe assim, um poder econômico estruturado que ele tem muito interesse no econômico e não tão pouco no indivíduo. Por exemplo, eu vi numa grande emissora esses dias que o bairro da Luz está sendo modificado, está sendo reestruturado. Maravilha, vai estar reestruturando a Luz, né? Vão ser derrubados os patrimônios históricos da região? Vai. Aí o que acontece? E o pessoal do crack? Está sendo resolvido? Não. Fala, se gastou 12 milhões naquela região ali, e ele falou, mas o que se gastou no ser humano? Gastou no prédio, mudança de rua, e no ser humano? O que se gastou? Então nós temos que trazer essa reflexão até para mudar a linha de pensamento e de projetos de um prefeito, de seus vereadores, que precisam refletir a cidade, entender o que é a cultura, e entender que tudo isso é dimensão cultural, e que reflete no social, reflete no ser humano, e que é preciso cuidar esse problema do crack. O que está acontecendo? As pessoas estão saindo dali porque a polícia está tirando e eles estão indo para mudando de lugar. Eles estão indo para Santa Cecília, eles estão indo para outras regiões do centro. Então não se está dando solução, né? Então é mais ou menos aquela frase, tapar o sol com a peneira. Então a gente traz essa reflexão, achamos muito importante a participação em ONGs, entidades, porque realmente nós precisamos mudar a partir do indivíduo. Mas ao mesmo tempo, as pessoas que nós elegemos, nós não podemos deixar fazer o que elas querem. Claro que não. Então por isso precisamos cobrar. Cobrar para que dê um caminho melhor para a humanidade. Claro, e ter bastante cuidado na hora que vota, para que, sabe, que a gente não dê o nosso voto para pessoas que não são sérias ou que querem somente estar ali para se favorecer. Então, pessoas que querem se favorecerem, não? Maravilha. Então, um abraço de luz para o Henrique de São Paulo. Henrique, um prazer. Muito obrigada pela sua audiência. E nós temos aqui qual tem sido a aderência da galera? Samuel, São Paulo. A aderência com relação ao meu trabalho? Ao teu trabalho, como é que está sendo a relação? Então, como é que... Samuel, São Paulo. Então, Samuel, essa divulgação é muito importante. Eu gostaria de ver milhares de pessoas acessando os meus vídeos no YouTube, acessando o meu site. Aquelas pessoas que conhecem normalmente entram no livro de visitas e deixam um recado. Mas eu estou à cata de oportunidades, né, de oportunidades sérias. Estou desenvolvendo esse projeto, como eu falei, do Nelson Cavaquinho para ir ao Sesc. E você sabe como é, músico no Brasil, artista, cantor, vive em labuta mesmo. É 10% de inspiração e 90% de transpiração. É isso que eu diria para você. Maravilha. E aproveitando, Samuel, são tantas emoções e vai entrar um comercial emocional. Os cantores e compositores estão chegando. Venha você também para a TV Arte Multicultural.
Acesse. TV Arte Multicultural. Um novo conceito em TV pela internet. Acesse www.tvartemulticultural.com.br. Espero por você, tá? Queridos internautas, é um prazer estar aqui com vocês. E hoje nós estamos com Airô Barros. Airô, com muitas emoções, mais uma poesia, por gentileza. Mais uma poesia. Tem uma poesia que se chama Deslumbramento, que também está no livro Frágua. Estou me enamorando, estou enamorada, pela vida me encantando e seguindo pela estrada. Ontem o José era paixão, hoje só tem lugar para o João. Amanhã, quem sabe, o Marcos vem, os outros vão. E é isso que importa, manter o coração ocupado. Assim ele não desbota nem fica enferrujado. Nos dias me apaixono, vibro com o sentimento. E o meu coração sonhador viaja, inventa o momento. Depois caio na real e continuo a viver. Do meu amor você nem soube e eu jamais contarei para você. Maravilha. Obrigada. Então, nós temos aqui, Airô, a Larissa do Rio de Janeiro. Larissa. Já recebeu muitos convites? Convites para cantar? Para cantar, declamar poesia, mostrar teus projetos. Então, Larissa, eu estou buscando prefeituras, estou esperando que me convidem. Se você tem contatos aí na sua cidade, eu terei prazer em ir. Já fui a Pernambuco, que é a minha região, já estive na Bahia, aqui em São Paulo, algumas cidades do interior, mas nada muito mais além disso. Eu estou aberta a convites, quero recebê-los, vai ser um prazer. Aproveitando, vamos dar uma sugestão para a Larissa e os queridos moradores do Rio de Janeiro, que estimule a usar a verba do pré-sal, o imposto que está entrando do pré-sal, o dinheiro do petróleo, dos royalties, investir mais em cultura. Isso! Invista em cultura. Isso só faz bem a você. Sim, sim. Muito bem pensado. Larissa, beijos de luz. Beijos para você, Larissa. Querido povo do Rio de Janeiro. Quantas viagens já fez para atuar fora da cidade? Gabriel, Bahia. A mesma pergunta, né, Gabriel? Acabei de responder para Larissa. Olha, eu amo a Bahia. O meu primeiro LP, né, foi o do festival, eu gravei aí na Bahia. Um pessoal muito carinhoso, o pessoal do SESI nos acolheu aí, nós ficamos 2 semanas gravando. Estou aberta a convites, faça isso. Irei com prazer. O meu site www.airobarros.com.br. Olha, tá aqui. Vai dar aqui um close e vocês podem ver. Ok? Maravilha. Então, abraços de luz ao Gabriel da Bahia. Isso, Gabriel. Prazer. Então, e nós temos aqui também Tatiana de Minas Gerais. Quais são os projetos que você tem pronto? Você tem já projetos prontos para atuar, né? Então, eu tenho do Sarau Musical. Estou organizando agora por causa do centenário da Maria Bonita, então eu quero falar sobre o cangaço. Pronto, eu tenho do meu CD e de poemas meus, mas eu estou disposta a preparar projetos. Às vezes tem um tema específico que as pessoas querem que eu desenvolva, eu faço isso sem problema. Então, esse ano, por causa do centenário de Maria Bonita, eu quero desenvolver esse projeto sobre o cangaço. E também, aproveitando o centenário do Nelson Cavaquinho, um show de só canções do Nelson Cavaquinho. Então, são esses 2 para esse ano. Então vamos mandar um beijo de luz para Tatiane, Minas Isso, Gerais. Tatiane, que Deus te abençoe. Beijão. E nós temos aqui a Ana Paula, de São Paulo. Além de cantar, o que mais você faz? Além de cantar. Tatiane, é isso? Ana Paula. Ana Paula. São Paulo. Desculpe. Oi, Ana.
Eu agora decidi me dedicar completamente à música. Trabalhei muitos anos como secretária, muitos anos. Tenho formação de secretariado. Eu acho que trabalhei uns 30 anos. Trabalhei na Itautec, na 3M, na Hering, na Tecanô, na Editora Quadrangular, mas decidi me dedicar completamente à música. Então quero contar com a ajuda de todos vocês internautas para divulgar o meu trabalho, para conseguir convites para eventos, festas, saraus. Às vezes as pessoas querem reunir um grupo de amigos. Eu irei com prazer. É só me convidar, tá bom? É isso. Então, beijos de luz para Ana Paula. Que Deus te abençoe, Ana Paula. Então, e o que é a música em tua vida, né? Iago, na Paraíba. Iago. Nome lindo, Iago. Ai, a música é o ar que eu respiro. Eu amo cantar, sabe? Mesmo nos momentos tristes, a canção, ela me alimenta a alma. É isso. Com muitas emoções, vai entrar um comercial. Até já, gente. Nós estamos no Bexiga, na Praça Dom Orione, homenageando quem? O Adoniran Barbosa. Venha você também, venha para a TV Arte Multicultural. Acesse! TV Arte Multicultural. Um novo conceito em TV pela internet. Acesse www.tvartemulticultural.com.br. Maravilha, jovens! Com muitas emoções, o Roberto da Paraíba pergunta para o Nicanor. Legal, Roberto. Sobre o trabalho atual e como serão os futuros trabalhos. Roberto Paraíba. Roberto, nós estamos fazendo um trabalho para a cultura, para o ser humano, especialmente para a cultura brasileira. Eu fico muito feliz de trazer pessoas como a Irô, né? Obrigada, Nicanor. Pessoa digníssima. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Trazer pessoas que estão no anonimatos, trazer pessoas que fazem a diferença. Porque nós precisamos conhecer o Brasil como um todo. Porque não é só o que passa na mídia grande que representa o nosso país. Quando você fizer um levantamento do país como um todo, você vai descobrir a verdadeira cultura brasileira. É verdade. Você só descobre a verdadeira cultura se você dialogar, se você falar com as comunidades e você descobrir o ser humano. É verdade. Roberto, um abraço de luz para você aí da Paraíba. Morei em João Pessoa, gosto muito dessa região aí. Maravilha. Pamela, Mato Grosso. O que é difícil para você? Subir num palco, fazer um evento, um sarau, o seu momento de artista? Então, sempre dá aquela frieza nas mãos, né? Isso, as duas primeiras músicas, os dois primeiros poemas sempre dá, né? Aquela coisa daquela tensão, né? Que se as pessoas vão gostar, como é que vai estar. Mas, sinceramente, eu gosto muito de estar no palco, sabe? Desde criança, que é uma coisa que me agrada. Eu sou exibida. Maravilha. Então, essa é a Pamela do Mato Grosso. Prazer, Pamela. Olha, que Deus te abençoe de montão. Beleza. Beijos para você. Nós temos aqui a Janaína. O que é necessário para alcançar o sucesso? Persistência, determinação, cabeça dura, sabe? Você não desistir. Não desistir. Então, Janaína do Distrito Federal. Ela que perguntou isso. Um beijo, Janaína, que Deus te abençoe, beijos para você, muita luz, que Deus te ilumine sempre. Com muitas emoções também, nós vamos caminhando para o final. Queridos internautas, qualquer coisa, entre em contato comigo, nicanorjacintos@yahoo.com.br ou na TVS Brasil. A gente é www.tvsbrasil.com.br
e a gente entramos em contato. Então vamos para o final com o poema de Airô Barros. Isso, então esse é o meu livro, né? Vocês podem encontrar na Livraria Cultura, esse é o CD, vocês podem também encontrar no meu site, comprar diretamente comigo. E eu queria fechar então com um poema que eu fiz para o Senhor, chama-se Noite com o Senhor. São tantos dias passados, tantas noites mal dormidas, e nessa noite em que estou, percebo mais tua guarida. És um Deus ajudador, és um Deus conselheiro, e nessa noite em que estou, sei que me escolhes primeiro. Contigo partilhei minhas dores, na insônia recebi teu carinho, e quando tudo não são flores, eu sinto não estou sozinha. O ferro no fogo se purifica, quando brasa seu brilho reluz. Tantas formas, que coisa bonita, o teu grande amor me seduz. Muito obrigada pela oportunidade, viu, Nicanor? Muito obrigada aos meninos aí. Maravilha. Muito Beijos de luz e abraço de luz. Que participaram. Beijo de luz e abraço de luz aos internautas. Venha você também para a Arte Multicultural. A cultura vale muito mais. Muito mais. Viva a cultura! Se alimente de cultura.